barcos e caravelas. Então, Mangaribias, ali que está bem em tranca. Pero que em tranca, é tratar hoje só, é tisse alguém, é maral, ali na zona de Porto. Prendi tudo é maral, que se vê como que é tisse. Se vai, aquele grupo de gente rende, é pegar eles som, é põe naquele barcos de caravela que tem uma altura, é leva. E a casa se banda que leva. A casa se só como é gente, ainda que não apanha a gente, porque se surpreendeu. É também baque armas, é também mal que não é armas antigos, armas brancas, mas é fala é põe em casa bem tipo uma forrel que é. Mas também não ganha baque algum gente que tem poder. Se eu ainda com gente surpreendido, até conta você vai surpreender se apanha. E agora que apanha Mangaribias, lembra como é que tá dizendo assim para ser do visível para para. De maneira assim, tem como que está fazendo porque a tragédia é trocar de missão de tende vai já viu que não tá como é assim alguém que ele tende assim só de puta em falar como fulano vai para coisa que já do assim aí também leva que gente como então vai que tá contando essa história. Yes, the fathers said the fathers for them they explain them a long time they can bring people just there. You know that place we go. So when they catch you, they can bring you there. So they can catch people. Sometimes they have that gone. A long time gone, they put it inside. When they see people to me there, yeah, they shoot. So people they can run, they can catch other ones. They bring it there. But we sometimes because nobody can cross there. But even your family was there, you don't know. You know, so they take people, they know this time it's okay. They can bring that big boats. They call it barco caravela. Barco caravela. Barco caravela, yes. So, vento. like they put it window. Yes, yeah, yes. They go with window, yes. So they can take people there, they put there, they leave. So they don't know where they take guys. Like yesterday, what my uncle said. There are people they can say it's gone. Yeah. So this is where. Wait. Oh, go ahead. Let him Yes. go. Kusahijan no ladu barela ladu bay lelio bayo no ude ko kammi no capital regione ude ko jammi creole english to kabe ude ko leti kammi ude kango baji on rema no jamela baji ude so kayo bakke bana no chelen seconde aw anyilo mama jamba ne la baji ko sawli jawbu ko moy sande ko fandri to kuri no regulume de kenon uli kana ko ke kono sawlami mo umad bu ko mo jayi uba jaho sembe aw no u jayi ngari mo na ko gorori namlene mo na ko kay bu ngebebu Kamuitu. yo kelena ko kay ngebebu koko aw jakam regulu uyam endo yatay hansay yo dokuma adu ko kurin ngi jabba mi jakam mi husana maho ni nombu kana ko ikan kana kumbo na ku gororom ku gorori no mamu mara anu jay li bambo kemmi vio ku kule ni jon ko sawli tayo kuma lu kan ko mi simpoli kulom lu jokor kuma lu ko bawte mara no ku cint eldum songu be ku kammi eldumay baminya no ku cielu he ku ba hurre kuma be gam ampo no ko fis burunga buma be sanamingo yo ro ya la kwem o no ku no mamu mukuleju ku kan keye ku resi sana simpoli como ko halle me bano keye ku mambo bu sisana ana tuku mele koray yivani naw atuku yemu be ejulay mama be dio be buji atawde ni namire koroma jaka ara hero ara he mampo Mira kurma jake ende kashacho mo simpoli kulivoli Não, isso ela fala de que mesmo trajetória, fala ali cedo para posto transversal. De coisa como a gente apanhando de diferentes lados, de baqueira centro. É como anda ali, após de manga de tempo, vinte na facilidade linguística ali.
Vejinti jakasi. Tapanyado ke chigali. La tentativa de município que aqui na papia. Jinta capaz de aprender com outro assim aquele coisa. Então às vezes tá chega é pedir sua autorização na mão de regulos, uma que se sinta assim aos lugares que pedir autorização. Que a gente está prendido naquele caula e chega momento a outro é tá levado. Porque também tá aproveitando aquele guerra de resistência que tá tendo na banca. Se duas banca tem problema, que eles odeiam aquele outro gente que apanhava. Então preferia não vir deles para ver esse inimigo para que olhe eles lá para apoiar. E cada matéria tem que eles apanhar depois falar não vai vir aqui nós presidentes. Nós presidentes. Logo eles até levam para como é que se garante conta eles é que mate também. Yeah. He said the long time, as far as said, here is be one place for like every village Phillips. So when they catch someone, they have because they have one village and other village they have problem, you know, like they fight, you know. When they fight, okay, they can catch some guys, they bring it, they give him for whites because it's enemy. Yes, enemy. So I want to I take that my enemy I give to white because I don't want to see them. You see, so that's why here people can first peoples they can speak language about whites. They come, other guys they come from where they come here. They speak some language. So people they start to go school here. Yes, they start to speak language. You know. Yeah, said that a lot of history for a long time, but even him. That's how Creole gets started. Yeah. Yeah. Okay. Who is Emata? Kuma ite no nome gina lutage kuma keke te choma emetai. Deus. Deus, he say God. How do we pay tribute to Emata? Kuma kunota pidi pa Deus. Momoka. Let me say Nisahi. Man. He say they pray for you can say man. Man. Yeah, no, so singa ta fala man. Abodilia. Ami di nos kuma bubon. Manya pa estaba ali na kahil. Depois que morança bem na cava. Logo el magarani tempo igual logo ibi riba. E pa pe sino me ampa comise. Ampa comise. Abajim. Abajim. Nyaka kon yena more fam. Jak. Veo me hameni. Jak. Makami skudu. Ampa na jakani lo men. Ya jita pavaro mama. Na jakani lo men. They say that time, when they bring it, so they bring that some people, they can give him for a chief. You see, so chief can sell them for whites. You see, They did say that as well. It took a long time for Philoops because people would snatch their people. Like I told you, Mandingo. They snatched them and ask for cows, you know, or say if they want their family back, then they have to give them something. Yeah. Mani si que história também que houve. Ni tantos mandingas. Eta vai guerra un tabanca. Suma nego não explica. A gente está guerra vai apanhar outro notícia. Ou vem dar regulo. Que regulo e também dá outros para poder olhar qualquer coisa também. Okay. Is there a beginning story for Philoops?
Kuma qualche historias magarande di Floops. História que mais grande. Ko a nós próprios Floops buscar histórias mais grandes na nós. Que não pode lembrar dela. Buku tabu kami. Bau ni mi do buku tabu. Bobu kami sigiri. No na sa kerwi. Wa mandong kang kerwi kang julay kahim. Bekang udah. He said, like what I'm saying, you see that festival like in Elia. So they call them Bukutabu. Bukutabu, that's history mas Floops, because it's a secret, you know. Yes, that's why they call it Bukutabu. Like people of Floops, all they give chief of Garwai. You see, yes, because him can control that All chieftain. that festivals, because that's from this village we go other village. That's from there we go other villages. Can control all. So that is secret for men. Okay. I don't want to know about men. Let them know. I don't want to know. I don't want to know. Okay. All right. So. So guardar falar com aquela e segredo para homens. Wala we ka privé. Agora guardar vai falar lá dos fulo. Não tá civil. Homens. Homens tá civil. Mulher tá civil. Eu não me quero o camavo que não tementi regulu amalor bote sakawa regulu. Memberi mulute no etangoy bukana kodo mo kubomen. Ikangi be umaora no para mo mayamba nkajuga kala kamino no ku. Ban mbusi senalo mas no gumpelo. Ara ana bwaga lusa. Be rampambi o edigantare jungu no uleyi. Nyaar kumato. Nyaan kirakan regulu allo jana ci bibe sukubu. Be tementa ma lor bore ka no mela mute aka wa regulu manka bala ka bokam. Manca podi Não, material para podi. e como é formalidades que são de regulo. Se uma coisa evita na manga de etapas. Mas por cumprir tudo aquilo outro. Mas onde que não bem poder fazer tudo aquilo formalidade final ele. Se uma aqui apanhar o assim, se uma lembra manga de tempo que apanhar o mais capur sai nem vai outro carro. Se catigale. E por isso fica lá só vai ter falar com uma regra mais capur sai nem bisau nem outro carro e capur fazer teve aqui bele. E bem dado de água de bebê e com esse vestido agora aquele roupa próprio sagrado já porque ele que não tá mal né de lá de maneira que riba assim porque na acompanhar dele para esta bancas vizinho e cara toca chão é na lambona porque na entra aí né anda porque se pega mora que na fazia tudo para sair na sai tem que sair a heroica na massa chão ter lá naquele outro da banca vizinho lá de Funko até como se oriental. Gente na acompanha caballo, tudo que dias que na sala tudo na baja até então cansa vai. A partir daquela hora já. Esse é do rei. Rei já por baixo daqui vai nela que aquele capote de rei nada e para ver orientar isso. He said because like chief of Karwai. Even they get it, you have to come. If they get it, maybe 2 months, 3 months, 1 year, even they don't come here, it's not chief. Because here they can give him, when he come here, they can give him water to drink. They give him like these things, yes, green ones. So when they give him, because people can organize, you see, good festival. So when this is they have here. So when they're from here to go back, so people they don't go like they don't up. So people can take it, they put it here.
You see, they work with him to other villages. They start to put it on ground, so we start to work. So he can be king. Yes. Oh, yeah. But even they don't come here, it's not a chief. That's why last time he's coming here. They celebrate here. They do everything here. They give him that water. They do every ceremony. So after they put here, they take it. So other villages, I was there. So they can put it on ground. He can walk. So he can be king. Beautiful. Okay. So So here's an easier question, maybe. What about the beads? Like, why do they wear the beads? like this one, That's not a bead. like That's the not woman's. it, but yeah. Manera ko jinti sta mboj minjeri sta faja mara sing ki kontas. Makila ike na flux. Yes. Like a festival. If they have festival today, if you like you next time if you come, they can organize. You send them money, they organize. They can give you this one. You can be there, yeah, because they can buy it, they make it. You see, they tie it to you, they do it everything like that one. Okay. Es si contra es ino cultura. Se no tiene un festa singara baju Niger sta mara fala nisiel si mistil se bin orke bina bin ena manda dinheiro jindis preparar lel orke bin tá dado Kume na makamamu kume alangu. You see this one? Alangu na akamamu li tulo na yo kanor. Yata o malangu. Nyana bane kulanga kube. Inkalangu hake. Hakima kanor mamendo. Before ma bi sukuma bete yoru. Akumena kuminoru yo. Akayanya ina na ya okay. Akai dube jaw na mabio. E fala como esse ele fazendo aqui tradição que lá. O ele já nes faz que ele e completa tudo faz de esse tipo de tradição lá. É como ande põe outro coisa mais grande que prendaliza. Que lá cata sai que lá de na qualquer coisa nele qualquer trabalho que tem que se pendurar. E capo de qualquer um deles nem capo de pôr. É só que pode pôr porque ele que cumpre aquilo formalidade cintura que acaba aqui. E cada manar que sobra chamada. You see, like this one, like they do ceremony, all ceremony. You see, if you do this, okay, like man, it's not woman. Yes. This man for men. You see, if you do every ceremony, okay, they can give you this. Even this, you see, these guys, all nobody get it for him. If in they working or if they go somewhere else, if in they work some work, you have to put. Even they sleep, you have to sleep with him because they don't give him anyone. Even guys, they sit down, anybody can touch it. Yes, all him. You do the all ceremony. Yes, you get them. They give to him. Beautiful. Nice. Okay. I'm gonna think that I got one more question. Americans, when we find out where we're from, we want to come back to help. So can you tell me what your challenges are? Problems, any problems? What problems? Como eles na América, eles suma flux, né? Cristala. MC bem fácil ajuda para bem bem. Bota contar também. E qual dificuldade mais importante que nós temos na nossa zona para ali na suma ali na Tabancali? Qual dificuldade o mais está sente?
También ahora que chica y la chica mensaje, cena bien también, tal vez se puede jugar algún cualquier cosa que puede bien ayudar, na que parte que más está da dificuldade para tamam. Ina mune ne we mai mabin yam. E na ma ne yar mai balu mai karan bo. Ne chol no bo buga banka. Ba mo bo yiju kama ma. Bo ichi bo no mori jilo bi mo ka jonja no mbukula nyu kayo ngako ba ko bol no bo nyu ban. Ko mo ko ma ban ko ban do ban ko mo ko mal kayo ne ke no anja. Ma li nyuma ko nyo asim pola. Sahan. Mam kino la ma mo ko so la mi nyamo mo kwa ne machin. Di yaro ngara yo kurang. Yo benyi ne bala uruma ji chole no jake rabu jara bala marana na woro jake bala ngi jaro remme ya mu yenyi yara no mo jilo mam no mal ka jamane njara na raw na la seminari la nyino mi nyamo wala na mara mal maru ni wala ma be ka jonjona boro mara ampo na malo manga yenyi bala mama bebo mama baka be karu baka bo be ga logu yenyi ro nji chono ya mami gara kama nki jawle mo Cholo ni cholo no ya jake mambari na kama mkulo kafe baka muri nguruma wala kantu la jike momba ane njaka yo anara mona na la nyube ose danka You have to repeat the test now. Bana bala ko ni baro yenyi meno kin bi mali All he has to do is spit. na banduri la Take the test. Me kan na ole bal buka me ham be kam han ma jem ya ngi ko ke tena man lo me yo enche mwana na yo ke bala la ba apa ke unanyi wala yo para mo si ba yo ko nya me le nyi wana so makame ko me jammo hukule ma ko la benda mo kam mo ko mama chemma mo re yo Only one or two. homo na yamban songa juru ya na o kende ma ko kai hukule ko ke longbe mala nyende mam ko mambala re no menyi mambala re ka solo yo mambala re ka solo ampa hika solo na ala re me eineu ayam bejurogu nama kan ibe beri na bulo nebula Yo kala pajara kala misalo ya ma. ya na misanga Yo e bamba. ma lende mam mambala hen ban nune mara ko pambo kure boru ka so pamba mabe nomba be nomma kino kino yen dan nara hado na hen me ban ya ni juka be ume ka lo mala la kusuba nande ame semokan apa nyoro na la mono man londo ara jorok Iyo kiri akhio mau sungkulumbaya bomo ada odo apa ning kiri aso mama joro. ye ne mala te no Aya bele o bakai o be be mbuli na. yo Mama sana ku chichi mama kena so mama so mama. Waya boto wanyata o bolo na so abiro yo bolo bamba kai adu be kuru maya bolo wanyata baling kiri sukai. Ni kena na Ara no no ma oli boya rane. Ampa jadi kisina so. yo ya paus di kisina Oli boya rane. Njer anyole rumbe wo anjaka. Ande alinga. Alinga. ara sana Ala sa. alinga anda anjaka anja mo na kana ban Awa. ala seno Alinga. anda alinga Komisana. Kau kan sana debatin dari puna sini I know they're deciding. They are talking. angka anor nene. Lalu bawa kamu mau. alinga moju ko mam simpo unya kajine Toto nya unya kajine Ara no njimal njine faso anjaka de du alololalo. Njaka lukene. Njime malembe bo kala bako dio mo kamumu. Yo numero ni mabebo mo kamonje hankum. Anina hoto. Nanu yo alinga. Bara wala ngara sigare. Mai kame kan la kwa. O maka nanu munyomera. Yo. mamo kolam Ano wa kawa ay nililo bamba isumulo. Alinga. Ay amelu be sumulo. Ore sana aurumi ma. Ela ma. Ndi ko ante.
Nyinyi malemo ka ravo nye bukulu ngamo bula kombang kale je ko. Sana ikena nara Kama jako kurie. Bele mela lom. Kariende. Iro kudo do punyado ajaka do alona ajaka. Mon ko lo do ko bana chuna melu mo miro do ko sempulon. Ni roma ma mela do. Kudu non. Seta wa hawo ko jilom mo jilom. Kumal la Daniela hola. Kumal la Daniela hola. Yo, apome le chine mumbi jilo bol ya nano. Yo, bu mara burunga baso makamana no mahude en quanto alo bolude akalo ranan umola mbalahen emehena roja kajom som mamba amalu bude kachelu hoye ude masude Kanjao de ba. Na ba kanjona yo. Ya pa chimi mara uyuntelo benyi. Non akete bu jojan. Jikisi ba okene ya ube. Bemele nu kangi ka oke dar buke. Ani ne chele de lo bay. Be ne jute ba bi aket. Kumele nu kande ho ma ho li bote. Be o anyu min kaunani makami bulol kuba juteli. Ana lebo. Ana no membo. Jikisi ute mero inu kando san mingu kangi ka okene ube makane meneni duka. Ama ayam akanyora ya babe buli mabo bonyama yabo. Ebe odu kokobo. Ana le udebo bakane non oh. Buramba bubai. Bubai kabe. Buramba bubai. Erembe liude. Asem buke asalin kena ba minya. Usona ba rol. De hankana boke. Mbechele wecho hana ho. No. Now wrong. Siku yake kasanya. Nyama ma aino ma ari mesalmingo. Amboma ada endelea bon. Ara katolo. Explica o malo banda. É o seguinte, essa não conta aquilo que são de rei, porque é aquela que são procurar. Normalmente, de maneira que ibile sim. Bom, aquele minjar que nós já bem 50, aquele aí minjar que ele ipanhar o sumarei. Mas depois, ele deve ter outro minjar que ele próprio ina consagra. Aquele minjar que ina consagra. Aquele que não vive, que ao longo do tempo que não vive. Se dia bem casta de vida, que minjar tem que sair de caruela e rebater na bolole, na jorção de as ovos que se dá, lá que não vem para vir ter aquela consagração, que seria como inaiardar na palma naquele jorção, para por ter consagração. Se cabem, e que por casa nem dia nessa vida, para ver que tem aquela consagração, que tem que ribanta, para outro tempo, outra geração, que outro rebinte, para vir riba mais ali, para vir tomar aquilo, só que as bimos aqui mesmo. Aqui minha que está consagrada, aquela que está ticipa, aquela que tem que ribanta aqui, comanda. Se dia é castelo, tem que riba ali, em casa ali, naquele geração, para ribanta aqui, com assim tudo, que é consagração. Se está na vida, se está no momento fértil, até pode continuar para lá naquele carro que é raro. Se está no momento já infértil, Jesus got any baby bimbe to myself. We said like we explain about king, you know. We said that king when they catch him like they say today they catch king. So all of ceremony have to do because you have to come here. You have to have another woman he can bring with him to here because they have to give him something here. You know, when they give him something here, so they go. They have to pay tribute. They go back. When they go long time, you know. It can be some years. Okay, even that king is died. So that woman have to come back to bring that things they give to him. He can bring it, give these men, these families. So after them,
You can go, if they see other men can marry. Maybe you can have children there, because now they don't have children. They have to do like a man's. No children, no nothing. So they have to wait when the king die. So they have to bring that things back. After them, you can see when they have somebody love him, they can marry it. Maybe can have the children. Because it's long time history now. Yeah. So Ellis, so me le explica agora. Me maneira que punta, calcula dificuldade. Sì, igual che la conformazione. È un formato. Depois de yo ke uli polo ku bajur e kin ku be yam po mbucel mbelam bacel ni yo melam ba mari wunduli o me to na mi no na anta ja bulay anta mo kenja ku didoli du ku kanuli mu re humbo ambo mala de keju mo melam muri yondi mo no li bani ku geju maku na sinyara sine sikay bedu be mame mullu amuri la ko bani ku baye aken kumule yo rono mi kanjal ko en la ko yu tinawtu kullo jaru ko en li humudo mamo mullu amullo jadu malany no mu himbu mara karanda ko kaje ban be ma karanda ko mera mo kaje ko ba mullu am mo be o jokor tampo mbi o ma ber kokin urin tingato nona na utenge skajo so molo kin mbodo mal biki mo katonda ko rien ni mamo bulay mo kuri ma hinki bulay utay badi singa nga sore ba cara bu mbudu jodi tamata ma isuku e jawru ku cele nu be ba cara bu cele nu kambi ka fe Bicara bakam menganya jauh foi itu pun. nombo o cara ban ma ku kuye mi nyamata na wakanda de jan banta intamo e jongo ma e kambi. No, essa é a fala de principal dificuldade que eles têm assim. Eles lêem, essa é a banca lê, banca que eles amam. Eu já como aí, que tem que para viver mais feliz, para viver mais tranquilo, do que ele próprio que eles é padido. E depois, se a papas conta eles lê, e centro de tudo, como nós estamos falando. E faz manga tempo, reica tempo bem na pera, mesmo se bintem, ele que não vem para vir tomar tudo. Se dia é erosão, vem acabar que esta banca assim que existe sim. Como é que futuro por vencer? Menila baru campanha do Cucari. Então, normalmente também nem a nós que é para ninguém que pode vir para via, eles que estão respondendo para tudo. Então, acho que a banca que existe, que a tradição perde, então normalmente ninguém que pode viver. Como eles sempre usam mais grande, como é que pode ter apoio para travar aquele erosão? Através de muralha ou muro ou através de quepa, porque algo bem. E bater riba para esta banca continua sendo esta banca, PC do banca que a gente não vive, uma que eles não vivem sim. E responder isso uma responsabilidade que tem perante a banca de John de Frutas. Como aquele aí nos principal para via house, se não ser o dano até bulanha tudo e na dana. E que não vive nela, eles não vivem só da rose que é a labra. Que aqui está bem, que ela é alternativa, mas que está labra que ela quer mais sinto que ela bem. Pretende bulanha continua a fazer trabalho, mas aquelas também é água saladana, é subida. Que não nos preocupação ver debate pedir. A minha continua tendo que ter, né? Para ser labra, é dança a cabeça de comer e continua a preservar aqui que é cultura. Tá, vou já não preocupa. É que ter mato. Mesmo se amanhã alguém fala não na barra de solos eles, por tirar uma bater na casa de alguém para começar a pôr para viajar, para pôr alguém para viver. Do único que para comer na face. Então ele sempre ainda quer para ele que e gosta de viver uma que não é nem mato que tem nada que tem viver só de labor, com pescar. It's like, what do you say? You ask guy how which way problem they have here. Beginning problem said because like water is coming to take this village. So problem because where they make rice is start to factor because of water is coming.
anytime water is coming is take for this village. So they want to maybe people that can help them. They want to maybe you buy cement, they buy some things they can like you see I know. when I the know. water come, it's not be come inside. Yeah, you know? it's they do that for hurricanes in America. In America, yeah. Right. So when the water comes When ashore, come, you have the blockade here of where like the water it doesn't come in. All right, Yeah. it's like that. Yes. Because they love this village because they born it here, they sit down here, they do everything here. So that's why they don't need to go somewhere where they can go. Which village? People now they put all of places cajus. If you go somewhere, you need to some places to stay. It's a problem. So this is a big problem they have. So they said if you can have to something to help them, they can help them. They love these villages. They stay here because they can do rice, they eat. They don't have any bush where they can do something. Always rice. You do rice, you have to eat. If you, they said if you that they don't have this village, they go factor. Everybody can go. That like small boys. They can run. Nobody can come. All man can die because everything to villages from floods. Everything come from here. Like king, like anything. You have to come here to sit. The people they can sit down. They talk. They can know how they can do. So now this village, you must go to factor. That's why they need something helps. Preserving history. Yeah. Okay. Just let them know that we are most definitely going to help them with that. We want to preserve Bolor. We don't want to lose it. It's like it's too important because this was the only place where they actually said, you know, this was the only village that we know. Right. Because every village, they all need something. They have to come here. But this was the only Falup village that we heard about that also included Bayoti and Falup together. But we have got resources in America to preserve history. So this is what I'm trying to do. And I would be honored, let them know I would be honored, as well as the other members, to help them with these costs. Kuma eles têm causa biblioteca para reservar histórias de fluxo, principalmente ali na Bulol. Kuma isso, eles são uma organização grande. Kuma eles MC reservar a banca para perder aquelas histórias, porque nisso eles se têm outros gente, porque outros está lá e tem dinheiro, e tem onde que quem quer nada. Ele também ele vai pedir, porque ele também que lá guina procura para poder levar mais aquelas histórias para poder aumentar naquelas bibliotecas, onde que está fazendo aquelas histórias de fluxo. Aí fala, se der ajuda, esse book de sim na leva, na vai conta também eles, na jubi, como é que pode fazer para reservar esta banca. Porque esta banca, também contar como esta banca tem tudo, a banca de fluxo. Se dana, quase tudo coisas dana. Fala para meninos lá bem correr, ninguém quer ficar ali, homens grandes lá bem acabar morrer, nada can ter. Fala aí na vai jubi, como é que pode fazer para reservar esta banca, para capir essa capacidade. Que eles também gostam dela, nessa terra. Suma e sermos que está ali. E na vai jubi, como é que ela faz para poder vir
Juda. Kapuli bin Juda. Cosa che mi rende proprio también e poi tocca la che una spunti di come e come andare a mi preserva se buono toccia memorial te na cachao e fa tentativa per poter entrare alguns vestígios históricos inclusive 40 para levar lá mas eles falam isso bote que não riqueza porque aquela riqueza tá bom quem não viu mais Ele se tá saindo lá poder que corrente. quem não viu mais que coisa sai é falar que como na boca não foi na por ser de casa de história ou alguma coisa assim que próprio bata motivação alguém sai daqui sai na bem ali na bolole e bem olha que coisa lá própria daqui e preservado nela para ver de resistência temba se aonde que temba resistentes que coisa que não fica bom lembra como temba algum guerra de resistência aqui na missão leva na cara leva que resiste aqui da vida para aquela e depois aqui tem alguma coisa para alguém bem tempo ele fala para mal já que coisa daqui fica né em vez de alguém leva vai pôr num outro carro outro memorial vai só como memorial tem que como anda lá agora lá que tira outro que essa leva pôr na Dakar lá vai pôr na Chiquinho ou vai pôr na onde mais fala na hora que vai o tanque vai ter agora lá porque lá que história aconteceu lá com na vai olhar né então que memorial intenção é que lá para ter não aquela acabou seta aquela seta aquela esse cara bem like like what I'm saying because he said they have I can say problem with other guys. They need to take where the things they catch extravagant. You can visit them here. Yeah. So they need to take it. So they tell them how you can take this. If you take this, somebody must from somewhere. They need to know where the people they're from. You see, because people they from here to somewhere they don't know. But that history, even somebody need to know that history, they have to come here. You see, that's why they need protect this village. Yeah, protect. Yes, this village. Yes. To somebody can help guys. This history it must go on. You have to see how we can do. Do they know how much? Like, do they know how much it'll be? How much How much would it cost to? No, I think maybe when we go, I can tell them. But when we go, they can talk and this president of association for them. I can tell me, I can send you so much. So you can try to make some project. Maybe you can help them. Okay. Mas puntamba é para fazer esse canto. Falar bom. Suma nós sinta ali é os primeiros dias. Não vai. E depois botar bem sinta. Vou fazer levantamento. Vou fazer levantamento. Logo botar mandar ele tá mandar ele também e também sinta que se gente se ajude como que pode fazer. Porque eles também misti para que caucaba. Suma na América outro lado se água na toma eles vai fazer na mura. Daqui água na tabati, ele vai para poder dar na que cau. Lá ali na ponta, vamos falar bom. Aí pera. Aquela é um trabalho técnico. Isso é o nome de uma falar suma presidente da associação deles está ali, deu ajuda o bem. Botar vai reunir, uma reunião que garante, a voz vai botar reunir, vou jogar calque via, vou poder andar. Quando chegam aqueles mensagens, eles também estão buscando projeto para poder vir ajudar para segurar a banca para cada ano. Porque eles também me dizem que a banca dana, aquela história na dana, para bem atingir manga de gente. Porque agora quase gente acaba de trabalhar em missão, gosta daqui missão fazer essa história, né? Desse parentes, ajuda esses parentes, ajuda todo tipo de parte. Ver e vai dar. Se eles é gente branco, é que tá filha deles. Havia como aquelas que apanham certo tudo dona, ele vai eles vai castigar. O moa kami, okay na malanta mo ko mama mo. Alo é ma. Ali que não loma ka no gim jole lo ko ende na lo ikangina dingol. They can no nari lo do ka choro ngallo deputado e ke mari ngudo. Mo ara Portugal do di memorial. And association. Como sabe ni mau sabe They can see
they can like Uli ho ni mano sa mo ki na ma kana iro no ma ka ma ngena kun aka ma ka no na much I money am o mo chelo America yeah, kan lo to do na no ma malanta protect kan ko nyam yo mo ko kan raja ka represent mo sim I sa know ka it's good. ninki urun kan ma ka choma ngaro mo bu ka ma ko le We'll do what we can at the house. so So you talk about this again the test. So okay. So could you hold Onoli. cosa regolo mi si pa yeah, so Onol simbolicos come calomano mi berano morano. what chief is talking Anche Jamala le mbungo di Yara. Lo memmo mene kana ni la Kudu. ma ni juke bu population kumban kamude bonu vivien de mode ke ela ko news de Christi mana uliude bajira buja bonam bonu ya nawnji sitona kumban so subu mo bajira ni make ude mo jumma mo uline mome uchelu rek wa ko baawro durere wi umayrol nelinden nimal ki roko reri njaw me mu durere wu la ko ro wona mo baawro yara na bu ku chelu rek ti mandur gada 4 ora mandur gada be mere re mo me Idi. la ke ka ko rombo na proprio rombo o ka ku ti di lo ga yo li mo chelu ka lo ba le ga mo janta na mi ro ilugu ko ruju wa mi le no ati e gene aranda ku ulun ko lo boru banu wata simbola okay mela mumu muri yondo be mumu muri yondo be enton e woro de kana kana wuli yours is not en ka mo e ya bulol e la ribuyo e buyo ulu mo kem mi ano sambo jemme hande ambo mo wala kom mama no san kon biji jube ulu no bye bye mo ten ka mo e la ribuyo bare ye ko mbes ko bu ke oji ke je unu je jola chono nun jola ra la chola de saxono beka usul beka ngo bukan kerja bukan ngo bukan pe Kama la mana simpola kobom karende okoi kuyiku. akobo Yo. ude Ola sisi na le mana mana. wolu chimni ka no molo bende kana kara Beka no mo kasama ku heru ondume en ka mo e le bu ko halen jaade mi royi de ko halen nta dimo kokumel mulo mo ko jiker bantaw me ude bantaw lu de ma historia ro de helde e buko del lumo nimbe buko jona da jole o mo mambal mi wonu kam mi bugo e be ko bare da ma yo uli no mo mume kabo sana o mo jikel momo o sana bu jala bara bulol te kasama o kabo ju sole se tele ngandi ma be ka sey o dama se tele mo uli kiti jarre ke mo uli ni tele no la ko uri o baje sa bulol uli jemu do yejo sana mi ko waitu wata domicile mu banda mu no mo wati da mare bebe ulu lo ju hodume nu ju hodume umem pole nord yara so ni ka gene ko gene ndi mamu kamarali wajira ballo su bajato bajiral melano mo gari jo yo bachelin do riaho ko jamaho ama echelindo magalele kore anye ubaji ya baki kuchelu lor ko roko bo yuli wanu mido
Anum mi do. Do mi mo no ko do no go no mi ka mo mana no sim bon so se me. Je ka mana no mi je ka mo population kumban ku fi ni mo do. Bila ko ni krisi ma uldori da mo ku hanen jar. Ku mi de kana kana. Isukoya ya come historia ole baje sunken no francés man amalombore con la carro ho se non la qua la lavori la lui ude de hanga gore era Senegal ude de hanga mabba storia de che gore ma sa do am ara France am bisogno ok yo nya ujike meul ni mo jilute jena pour marude ma Neno la be no kwa no mara ko be ka ko ko melo yo. amoja okay moji kin kama moja nyo ugabo uheji tala nka kuno bujanda biki uheji ya kuso me ya mona kuso so mama va halle ma mera hanyo uiso me ya mona mbandu mambo moso santa ulo so ndi jidi kala bo kullu kuma lu bayange makamba ho mulu tolu teni kuchine mo hane ni ullo yo mu kuma lu jona ko kuma nyela no dia ho ni chine ola bo bante nta na mbokute ngobe nta ro bo kaka ko mbokulai kugabure hoso kudu kugabure kungelo kugabure momu yake me euro ni kana buke sisuko sieje so famboku baj do ko kamno name ija mo rumu de bolo Regul kuma mata pada siam bukan ni apa baju bukan ni apa sungguh zoom. Regul kuma suma kuno be sekarang di studio papia. Intermu tradição ali grande. Intermu idade ali mais pequena de que essas. Mas que é papia? Aquela que na verdade aquela que maior preocupação que tem é Tabanga. Papia se é centro de tudo Tabanga. Também fala como é que só Tabangas que pertence a Guiné-Bissau. Que kita falar de Jola que é terra na Senegal, na zona que eu sou na Pabia. Que divisão, que lá é brancos que dividiram atualmente, último. Mas que tempo vai gente vai era bastante linka se vi fronteira ali que divisão e coisa bem tem como na República Senegal tem Guiné-Bissau, não dividiram não pertence Senegal já pertence outros pertencem Guiné-Bissau. E falante caliço. Agora e eu também que preocupação ele me juntar aquela senhora. Já que eles descobriram como também eles influenciam. Like he said, like what he said, they have problems here. I hear. Yeah. So because the long time history, people of they call Jolas. It's not that from here to Senegal, Gambia. But that history, all peoples they come here. History, long time, Yes. So now they want to like him. It's a chief, but this one is a fathers. So he said the fathers told you they have problem here. That is right. That's why they need to Come together. Yeah. Yes, they do. Okay. That's what the last chief in Dindin, he said that to me. He said for me to come back because Jola need to come together. And I really didn't know what that meant, but I'm seeing that they're saying the same thing, that they need to come together. Masuma singo jana mai janden kil omi lai konta. De konta kuma flups e kilunso. El también dingo ya de game también suma manera que e falala.
Yo jokuma bardade li e tabanka li I tabanka garan. Let me finish, yeah. Ela crego falar como a nossa preocupação também tem que ser deles. Porque se ele que centro, ele que base de tudo. Se dia está banca perdido para ver como é água acaba com ela. Para além de como aqueles próprios nativos de linha afeta, mas quanto está banca ou quanto vidas que a situação não afeta, já aquele que centro. Shit, like what I'm saying. He said this problem, they need to it can be together with you. Yes, because this village, when this village is finished, one day The history is gone. this history is gone. So after then, people, where the people can go? That's all another problems. That's why they need to help us. A nós, Minjari só com mais força de poder econômico ali para ver de hortas que está fazendo. Apesar que dentro do trabalho de horta que está fazendo, e que tem um bom solo para aquele tipo de atividade hortícola que está na prática, e tem problema de água. E homens, está cinta só na banda, mas uma quando não eles até de tarde, só para chuva por chuva. Yes. Palavra. He said today in this village, women they can do everything because they can do the tomato and some things they have for one place there. But problem is no water. How they can get water? Because they have problem water here. They have like women today. They have mines because mines can up in the morning because you don't have nothing to do. Because this village, no bush and nothing. Maybe you go to fishing. Yeah, maybe you can get some. But today, women's is a chief for men's because they can sell the tomato, they can sell another things. They have some money, but problem for them, they don't have water. It's not enough, and they need water. Yeah. I don't even know how to even attack that. But, without including the white man or the China man, because they have the technology to get things done. But when you turn to them, there are sacrifices that we shouldn't be making. So I'm going to have to work on that and see what water project that we could do to help them have fresh water because they shouldn't have. Yeah. Ele na sua maneira de explicar. Ele vai jogar projeto com na tecnologia, sua maneira que não falar de proteger a banca chineses ou brancos. Ele vai jogar. Eu já bom alguém que não vem fazer estudo. Não vem fazer estudo para ver como se fazer estudo como é que o poder hoje bom iago, né? Como é que bom iago poder olhar le, como é que o poder protegido, como é que poder fazer mura. Então eu que poder lá só fazer mura, talvez que vento, mas também mais diante e também dana. Também na acabação na dana, então eu vou pôr dinheiro, vou danar o dinheiro. E bom para fazer estudo de que chão próprio, como é que poder tarna. Let them know that I had tried that before. And they wanted land. They wanted to take like 50 acres or 100 acres, I don't know. But it was a lot of acres of land to extract resources to give them clean water or to give them roads. And I told them, no, I'm not sacrificing my people, in their lands that they have had for countless generations. Ina vai jogar isso, mas ina falar para ver de tem que ter sido alguém que fazer estudo para poder olhar, para poder jogar que bom iago.
Masing pai ina pui máquina para jubi como que lamas. Lamas ndeki pudi fazer fonte assim. É tipo coisa lá que na facilmente furo assim, para poder jubi para ver. Não, e tem que ter local ndeki pudi fazer furo. Para a gente poder já água. Porque kami si também para vos sacrifício na verdade. Se você chegar assim, a gente na sacrifício. Ela regula e fala ainda como eles falam sintomas para ver se segundo principal atividade de pesca. E a roça que é a invasão de pesca profissional. Eles até uma vassoura para ali, é uma pesca, mas que é a invasão de pesca profissional. Porque por nem deixar uma armadilha aqui na barra, ele tudo carrega. É que tem como motor, e eles, quando é que cacheu já ali fala, ele nesse 8 canoa, que esse motor é para fazer carreira, para poder viver, vai 4 ou 5, é fazer bem que e em vez de vai sentar assim na pera, só mulheres, ou ter tempo de chuva, ela vai só tempo de laburo acabar, e senta para ver, é que tem mato, para comer tempo na papi, na fazer, ela quer que eu também vou Like what I'm saying, because they said the long time they can fish here, just here, because they don't have mercy. The people can use ourselves to go fishing. So now, today, if you go somewhere, you put, we call it armadillo. Yeah, you can catch fish. Oh, You remember that? Yes. So today, if you have that, they don't have how they can do, because here everything is factory, really. So they want to maybe even they have some machine, they have like some boats, local boats, yes, they have some machine, maybe 3 or 4, or it depends. Yeah, maybe they can separate group to group, because when the time the rain, yes, they can do the rice. When they finish, it's finished. The men can come in the morning, they sit down, they don't have nothing to do. They have to get something to do to go fishing. Maybe they can get something to, because if you make rice, so that rice can be, maybe you can finish before, because you have to work to get something, or to buy some rice, you can get economic. So because every day you use that rice, maybe before next rain, it's a problem. Yeah. So, Sounds like a huge back problem. Yeah. So Okay. you can see maybe one part. That's something that needs to be done now. So, okay. All right. Well, we have it on video, so I can show everybody else. Yes. Mas quando andar fazer vídeo, na vai mostrar se jintes, para poder sentir também hoje jintes como que jintes estão. Uma parte de canoas, como aquela e leve, mas eles que mais preocupado, aos de que sinta assim, mas que hoje é tabanca, para proteger tabanca. Aquelas mais styles na a coisa de canoa, como aquela é fácil. Num dia nem alguém pode comprar mais do que aquilo. E bem parte, como por isso, até hoje está bocado. Eu encontro como botar lá abraço, se botar cavalo aqui laburo, só volanta para minha bocinha. Falar às vezes que arroz, quando é uma pilal, e também cavalo, está hoje chuva, que chuva ainda, que chega tempo de cortar mais arroz. Logo, como é que uma faz? Você tem aqui canoas, é na tabai, pesca, vai comprar outro arroz para poder burro, para poder ter economia na casa. Eu falo que lá fica parte. Ya malo beno. Ano ya corromba mome. Ya la guanca o lo Ele que mais preocupado é para proteger a banca. Uma coisa de canoa, aquilo é dia só. Alguém podia chegar lá e não mostrar. Não tem quem que não fazer. Eu. Manca o continuamos. Esse aqui kusala lele ken test para no papel dali abiso bibi yago le wasi pa jowe do abo o e fala o minjer o homem é esse dia né